Sou a professora Dayana e a nossa aula é o mundo globalizado e seus paradoxos. Bom, gente, quando falamos em globalização, com certeza deve vir à mente de vocês redes sociais, né? Conectividade, internet. Mas a globalização não é um conceito atual, novo. A globalização nós podemos trazer lá atrás na história, nas grandes navegações. Desde lá, quando os europeus chegam até aqui a América, né, os colonizadores, os invasores, chegam aqui a essa troca de culturas, de experiências. Opa, troca de culturas não. Há uma imposição de uma cultura em relação à outra, mas mesmo assim há o contato entre culturas diferentes. Então a globalização, ela se dá desde muito antes e principalmente relacionado com o surgimento do sistema capitalista, porque o mercantilismo faz com que as distâncias elas se encurtam. Então nós veremos os paradoxos da globalização também. Não são somente pontos positivos, temos pontos negativos também. Então, vem comigo. Quando falamos de globalização, quer dizer o quê? Conjunto de transformações mundiais de dimensões econômicas, culturais, sociais, políticas, religiosas e jurídicas interligadas de modo complexo. Prof, traduza isso, né? O que isso quer dizer? Gente, nós estamos conectados o tempo inteiro com o mundo todo. Algo que acontece aqui no Brasil, vamos dizer, aconteceu às 5 horas da tarde. Gente, dá umas 6, 7, já está percorrendo o mundo todo. É muito rápido. A globalização, ela causa esse boom de informações, essa rapidez de informações. Não somente isso, mas também as multinacionais, a cultura, principalmente quando falamos de cultura norte-americana, que ela é passada, né, para todo o mundo praticamente. Então a globalização faz essa troca de experiências. Por isso que um dos pontos positivos da globalização é o desenvolvimento tecnológico. Estamos cada vez mais desenvolvidos tecnologicamente. Gente, cada vez que eu olho um celular, eu me apavoro. Por que eu me apavoro ainda? Eu sei que sou muito jovem, mas na minha adolescência não existia o celular. Estavam começando a existir. Eu nunca pensei que num telefone tão pequenininho nós teríamos tudo. Assistir a vídeos, tirar fotos, fazer vídeos, editar. Pense numa pandemia, como a tecnologia ajuda nas pandemias, com aulas online, aulas, né, remotas. Então, a tecnologia, ela tem esse ponto positivo de encurtar essas distâncias. Além disso, a proximidade de diferentes culturas. Nós conseguimos conhecer muito mais, por exemplo, a cultura coreana, que hoje é uma febre entre adolescentes, o tal do K-pop. Então, olha que interessante. Quando eu, na minha adolescência, teria acesso a conhecer a cultura da Coreia do Sul? Então, isso faz com que essas distâncias se aproximem. E, ao mesmo tempo, os preconceitos também vão diminuindo. Por quê? Porque vamos conhecendo outras culturas. Mas nem tudo são flores, infelizmente. Agora nós veremos os pontos negativos da globalização, como, por exemplo, a economia neoliberal. Uma economia neoliberal quer dizer o seguinte, que o Estado ele não regula as ações da economia, ele não regula as ações da burguesia. A burguesia, ela faz os negócios dela da maneira como ela quer. Por isso que chamamos de uma economia de livre mercado. Então, esse é um dos problemas sérios da globalização. Porque nós temos países que servem, né, de, como vou dizer para vocês assim, uma maneira que fique bem clara. Vamos pensar como colonizadores? Não, mas como explorados mesmo. São países explorados, países periféricos, que servem de base para as grandes potências globais. Então, esse sistema neoliberal acaba sendo um problema muito sério e, principalmente, reforçando as desigualdades sociais. Como, por exemplo, tem uma grande empresa de celulares que é muito famosa, que ela não possui a sua própria empresa. Ela possui uma empresa num país periférico, porque assim ele pode explorar muito mais as pessoas, pagando baixos salários. E aí que nós vemos com as condições análogas à escravidão, que é um problema muito sério da globalização.
Então, as pessoas são exploradas ao máximo. Nessa mesma empresa a qual eu falo, tivemos em 2014 um suicídio coletivo de vários funcionários exaustos, cansados de ficarem 16 horas trabalhando em função deste novo modelo de celular. Então, por isso que é muito importante nós nos conscientizarmos do que nós estamos consumindo, o que nós compramos. Não falo só lá deste país periférico. Aqui, Brasil também é um país periférico. Aqui no Brasil, nós também temos muitas condições análogas à escravidão. Muitos imigrantes que chegam aqui e são tratados dessa maneira, com confecções que são clandestinas, que não têm o mínimo de dignidade. O mínimo, gente, dos direitos trabalhistas não são garantidos. Então, a globalização, ela nos traz este problema seríssimo também. E temos a mundialização, que é o quê? Principalmente a cultura norte-americana, que ela é empurrada goela abaixo, né, para todos nós. Como, por exemplo, quantas palavras tu vês em inglês? Hot dog, não pode ser cachorro quente? Já pensaram nisso? Delivery, como a gente vai entender delivery? Take away, mas para aí, por que não diz chega em casa, leva para casa, ou pegue aqui e leve, né? Isso é mundialização. Então, uma cultura, ela acaba sendo imposta para todos os demais. Por isso que é preciso, é necessário nós pensarmos muito sobre o que nós consumimos. Porque, afinal de contas, a globalização, ela nos traz uma sociedade de consumo. E esse consumo, ele é prejudicial, principalmente para a natureza. Precisamos ter um consumo consciente. Não quer dizer que vocês não devam consumir, não é isso. Mas ter uma consciência daquilo o qual vocês consomem. Tanto que, quando vocês estão na internet, lá com seus dedinhos, clicando, dando likes, ó, palavra em inglês, estão vendo? Dando curtidas. Iremos falar em português. Dando curtidas. Nessas curtidas que vocês estão ali, quem que vocês estão financiando? O que vocês estão consumindo? Então, por isso que é muito importante, e a sociologia, ela sempre traz consigo essa crítica. O que nós consumimos? Como consumir de maneira mais sustentável e de maneira muito mais consciente? Porque, gente, nós sabemos que a água é um bem escasso, quer dizer, ficará um bem escasso. Em muitas cidades brasileiras já está acontecendo de não termos água. Então, como que nós consumimos essa água? Além disso, 100 milhões de brasileiros não possuem saneamento básico, gente. Não tem coleta de esgoto, então não tem água tratada. Então, por isso, nós precisamos ter esse consumo consciente, um consumo sustentável. Então, a globalização nos traz também essas reflexões. Então, nessa aula, nós vimos o mundo globalizado e seus paradoxos. Falamos o que significa globalização, os pontos positivos, desenvolvimento tecnológico, proximidade de diferentes culturas e os pontos negativos. Além disso, uma reflexão sobre consumo. Meus amados, tirem uma foto desse quadro maravilhoso e, por favor, pensem, reflitam. Como que vocês estão consumindo? Será que tudo aquilo que eu consumo, realmente eu tenho necessidade de consumir? Fica essa reflexão para vocês. Um grande beijo e até!